Olá, oitavo ano. Vamos continuar mais uma aula de filosofia. Vamos continuar falando para a gente poder resolver os exercícios, né? E aí a gente continua no mesmo pensamento do pensar, né? Do que a gente pensa, da onde vem, como é. Vamos ver um pouquinho do que a nossa apostila traz, do que os filósofos nos falam, tá? A Pro colocou ali diálogo e liberdade na página 7 para vocês irem acompanhando em que momento da apostila a gente está. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Claro que isso foi mudando de época por época, né? Antigamente, mal as pessoas podiam falar suas ideias, falar o que pensa, né? Divulgar qualquer tipo de expressão sobre seus pensamentos. Mas hoje, né, as coisas já mudaram. Nos últimos séculos, vem inúmeras pessoas, movimentos, instituições, vão lutando para garantir que todo mundo tenha o direito de pensar por si mesmo e expressar livremente seus pensamentos, né? Então, o tempo vai mudando, as pessoas foram mudando, né? As fases vão mudando e claro que se a gente pensar, né, os próprios filósofos tinham suas restrições, não eram tudo que eles podiam falar, né? Eles pensavam, mas algumas coisas eles tinham que guardar para eles até que eles pudessem se expressar. Mais do que transmitir informação, o dialogar possibilita as pessoas que se comuniquem e interajam umas com as outras, respeitando a diversidade de pensamentos e opiniões. Por tudo isso, no decorrer do tempo, vários filósofos dedicaram-se ao diálogo, além de refletir sobre a natureza e a importância dele para o aprendizado das pessoas e para a boa convivência entre elas. Gente, o diálogo, desde aquela época, os filósofos já estudavam que era o melhor caminho, né? É o que possibilita que a gente se comunique, que a gente respeite o que é diferente, que a gente respeite as diversidades, que a gente respeite tudo que tem de diferente. Então, desde aquela época, eles se dedicavam ao diálogo e a essa forma de resolver as coisas mesmo, a grande importância do diálogo. Sócrates viveu na Grécia Antiga durante o século V a.C. Ele se tornou bastante conhecido em Atenas, sua cidade natal, pois frequentemente era visto em espaços públicos caminhando e dialogando com as pessoas que encontrava, em especial com os jovens. Então, Sócrates contam que muitas coisas dos seus pensamentos, do que ele pensava e do que ele sentia e de tudo aquilo que ele tinha sua parte filosófica, muita coisa ele não deixou registrado por escrito, ele deixou registrado por conversas. Então, conta-se que na cidade de Atenas se viu muito Sócrates lá conversando, interagindo com as pessoas, né, e tendo um diálogo para que eles chegassem a algum caminho. Então, ele acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazer as suas ideias à luz. Essa é a principal frase dele, trazer suas ideias à luz. Então, quando a gente conversa, a gente troca ideia com outras pessoas. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer isso em sala de aula, né? Mas quando a gente estava em sala, um vai conversando e dando a sua opinião e a gente vai trazendo luz aos nossos pensamentos, às nossas ideias. Ele as ajudava a perceber o que sabiam sobre determinado assunto, a verificar os enganos cometidos, a fim de corrigi-los e a elaborar novas ideias em conjunto com seus interlocutores. Então, ele ajudava a gente, quando ele promovia, né, o diálogo, ele acreditava que assim a gente consegue perceber o que cada um sabe e juntar todas essas sabedorias, esses pensamentos. Mais do que transmitir informações, dialogar possibilita as pessoas que se comuniquem e interajam umas com as outras, respeitando a diversidade de pensamentos e opiniões. Quando a gente dialoga, quando a gente começa a conversar, a trocar ideia, né, seja com uma ou com mais pessoas, a gente começa a transmitir informações. Eu vou descobrir tudo que um sabe e ele vai descobrir o que eu sei. E a gente vai interagir e trazer opiniões diferentes, pensamentos diferentes, sempre respeitando essas diferenças. Por tudo isso, no decorrer do tempo, vários filósofos dedicaram-se ao diálogo, além de refletir sobre a natureza e a importância dele para o aprendizado, né? Da gente conviver, conviver entre as pessoas. Então, sempre
De lá para cá, sempre o diálogo foi algo muito importante. Sócrates nunca registrou seus ensinamentos por escrito, olha lá o que a Pro falou. No entanto, seu notável aluno, que foi Platão, né? Platão foi um grande aluno de Sócrates. Ele que escreveu diversas obras nas quais citou seu mestre, né, como um personagem, reproduziu a forma como ele construía e comunicava seus pensamentos, ou seja, empregando o diálogo. Então, essas obras ficaram conhecidas como diálogos platônicos. Por meio delas, o pensamento de Sócrates chegou à atualidade, tornando-se temas de inúmeros textos e estudos. Diálogo é algo super atual, né? Se as pessoas soubessem dialogar, né, e respeitar a opinião alheia, muita coisa poderia ser diferente. Então, para a gente encerrar o nosso assunto sobre diálogo, sobre o pensamento do Sócrates, o que ele pensava, né, a influência do Platão, vamos lembrar que né, o diálogo é algo importante e é algo que vem de vários filósofos, onde a gente consegue entender a importância de trocar ideia, trocar informação, e expressar o que a gente sabe, o que a gente sente e assim por diante. Então, as nossas atividades na página 9 da apostila, só o exercício 1. Na atividade lá na página 9 mesmo, na apostila, tem o Organize as Ideias. É só pintar os quadradinhos ali das coisas que está pedindo, conforme aquilo que é a sua opinião. E aí lá no livro de atividades, na página 4 e 5, tem o exercício 2. Aí vocês vão fazer a letra A, B, C e D, certo? Tudo na apostila mesmo. Façam e aí enviem essas respostas para que a gente possa estar corrigindo e avaliando. Ok? Muito obrigada, um abraço.